Essas são lapideiras coloridas. Engraçado, não tem nada colorido aí. Aqui a gente olha, aqui tá dando tom de cores nas linhas. Ah, vermelho, amarelo, azul, verde. É? Aqui assim, ó, nas linhas aqui. Porque é pequenininho. Precisava que isso aqui ficasse pra fininho assim. O que eu podia fazer pra fazer isso? O caderno, filho. Olha lá, caderno. Tá comendo cabelo. Não adianta, nada vai caber aqui nesse espaço. Aquele caderno tá lá em cima, lá, ó. Embaixo da tábua aí, da caixinha de madeira. Mas não, ele é mais grosso. Mais gruda mesmo. Tá, não gruda. Tá andando o negócio hoje aqui. Ah, é? Não sabia. Ué, tá no REC, tá 2.41, 42, 42. Então pronto. Vamos ver. A gente tem a planta da edificação posicionada aqui em cima. Vou colocar com o vértice para baixo, que com o vértice para baixo a gente vai fazer essa perspectiva com 2 pontos de fuga. E se eu tivesse uma face da edificação voltada para baixo, eu teria um ponto de fuga. Nós vamos fazer com 2. Então coloquei um vértice para baixo. Aqui, juntinho a esse vértice, vai ter uma linha que é a linha de quadro. Paralelo a essa linha que a gente ainda vai colocar, tem uma outra linha aqui embaixo, que é a linha de terra, e essa linha de terra, ela vai estar posicionada de tal maneira a estar na base da fachada dessa edificação, que eu já preguei aqui bonitinho. Então, eu coloquei primeiro essa linha. Essa linha, então, nós vamos desenhar uma paralela a ela aqui em cima. Se você está usando a régua T, é muito mais fácil, porque você vai só deslizar e encontrar a reta paralela. Como eu estou sem a régua T, então eu vou construir geometricamente isso. Para isso, eu vou fazer uma perpendicular aqui. É claro que isso é muito mais difícil de fazer. Muito mais difícil não é, não. Não é difícil. É mais trabalhoso. Então, melhor é usar a régua T mesmo. O que eu fiz aqui agora foi traçar uma perpendicular por esse ponto, a linha, e tá fazendo uma sombra à linha de terra. Então aqui usei a lapiseira colorida para ver se a gente se confunde menos. Vou tirar essa linha de construção da perpendicular para a gente não se confundir. E vou traçar então essa paralela à linha de terra. Também estou fazendo com o compasso, porque eu não tenho régua T. Então,
Vamos traçar essa paralela. Tenho aqui a linha de quadro. Então, a linha de quadro é paralela à linha de terra. Deixo ela aí descansando, ok? Vou tirar um pouco os traços, que é para não confundir demais quem estiver olhando. Certo? Essa linha laranja que eu fiz aqui, já fiz em cima do vértice, que é para a gente ganhar tempo. Nesse ponto do vértice eu vou precisar uma linha perpendicular, que é a linha de verdadeira grandeza. Então, para a gente lembrar disso, eu já vou escrever aqui, VG. Por que era importante? Tudo o que for a altura dessa minha perspectiva, eu vou marcar em cima dessa linha, certo? Bom, vamos localizar o observador. Então, eu tenho uma planta aqui, eu vou colocar o observador posicionado em algum ponto aqui. Vai ser a cabeça do meu observador. Meu observador está aqui, ele vem. Onde é que ele vai estar olhando essa edificação? Então, vamos lembrar, para isso, eu preciso estar em um ângulo de modo que eu, enquanto observador, possa ver essa edificação em um ângulo de 60 graus, não mais do que isso. Então, se eu posicionar meu observador nesse ponto, estou olhando a cabeça dele, posicionar aqui nesse ponto, olha só, a minha edificação está dentro de 60 graus, olha, tenho 60 graus aqui, de forma que eu tenho 30 para cá, 30 para cá, olha, a edificação está dentro desses 60 graus, não vai ter problema nenhum, certo? Eu vou colocar meu observador aqui, vou marcar com a lapiseira de grafite mesmo, meu observador está aqui, então esse é o observador, ok? Marcado a distância do meu observador da edificação, eu vou marcar agora a altura desse meu observador. A altura do observador é em torno de 1,70 m, 1,80 m que a gente coloca, certo? Como eu não sei qual que é a escala que está essa planta e essa fachada, mas sei que ambos estão na mesma escala, o que nós vamos fazer é pensar na altura de janela, que é a mesma altura de porta, e pensar o seguinte, a altura da janela da porta é em torno de 2,20 m. Isso significa que a altura do observador, pensando em 1,70 m, 1,80 m, ele está um pouquinho abaixo, certo? Mesmo porque esse cara tem que passar pela porta. Então, nós vamos pensar em uma altura do observador com relação a essa janela, certo? E eu vou traçar uma outra paralela à linha de terra e à linha de quadro nessa altura. Como eu estou sem a régua T, vou construir essa paralela com compasso, né? Essa linha que eu acabo de fazer, então, é a minha linha do horizonte, a altura do olhar do observador. Agora, então, a gente já tem a altura do observador, distância do observador, linha de verdadeira grandeza. A gente precisa posicionar os pontos de fuga. Para posicionar os pontos de fuga. Mais fácil se eu estiver com o par de esquadros. O esquadro de 60, 30 é esse daqui, onde eu tenho 90 graus nesse vértice, 60 nesse e 30 nesse. Visto que 60 é maior do que 30, esse maior é o de 60, esse aqui. E esse é o de 30.
E aí de quem falar de novo que não sabe o que é um ângulo de 60. Esse esquadro aqui, que é um triângulo isósceles, olha, dois lados iguais, esse é o que tem 45 graus e 90 graus, certo? Então, eu vou colocar um dos meus esquadros nesta linha, sobreposta a essa linha da edificação, certo? Vou ajustar o meu segundo esquadro em uma das faces do primeiro e vou deslizar o meu primeiro esquadro até que ele encontre o ponto que está o observador. Neste ponto, eu vou traçar uma paralela. Uma paralela é essa linha. Tem uma paralela aqui, certo? Então, a única coisa que eu faço é deslizar o meu esquadro. Ok? Pronto. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou posicionar o meu esquadro a essa linha. Vou descer um pouquinho. Posiciono o esquadro, coloco o outro justaposto e vou deslizar o esquadro. Pelo ponto do observador eu vou traçar a paralela. Olha, presta atenção, minha lapiseira está sempre na perpendicular. Eu não vou enfiar a lapiseira debaixo da régua. Minha lapiseira tem que ficar justinho a régua. Ao esquadro, seja lá o que eu estiver usando. Ok? Outra coisa. Esse meu esquadro, que é o guia, ele tem que estar fixo. Então, eu coloco sempre a palma da minha mão sobre ele. E esse aqui eu vou deslizar. Ok? Eu posso estar ao contrário também. Esse está lá e esse aqui embaixo. Vamos experimentar. Eu justaponho a linha, que eu quero a minha paralela. Vou deslizar, mas não consigo encontrar o observador, que ele está aqui embaixo. Não tem problema. Eu deslizo um pouco, seguro o meu esquadro. Daí, então, eu posiciono meu esquadro fixo em um outro ponto, deslizo novamente, volto com ele aqui para baixo e deslizo até encontrar o ponto do observador. Ok? Então, vou sempre trabalhando, deslizando os esquadros, são sempre fixos. Tudo bem? Então, aqui eu tenho dois pontos que eu vou chamar de P1 e P2, que são as projeções dos pontos de fuga. Essas são as projeções. Então, agora o que eu preciso fazer? Traçar perpendiculares a partir desses pontos de projeção até a linha do horizonte, dos dois lados, até a linha do horizonte. Como eu estou sem a régua T, eu preciso ter mais cuidado. Vou posicionar minha régua aqui embaixo. Olha que eu tive o cuidado de colocar a parte reta, não a parte chanfrada da minha régua, para que o esquadro não sobreponha. Então, vou posicionar minha régua aqui com muito cuidado e vou deslizar o meu esquadro para eu ter perpendicular. Ou então, eu vou construir tudo com um compasso. Marco na minha linha do horizonte o ponto. Deslizo. Chego no P2 e repito. Vou marcar em cima da linha do horizonte a projeção do P2. Aqui, então, eu tenho ponto de fuga 1 e aqui eu tenho ponto de fuga 2. Ok? Espero que esse papel não esteja pequeno. Eu tinha pedido em aula que vocês usassem folha de papel sulfite A2 para a gente ter um espaço maior aqui. Como aqui em casa eu não tenho a folha A2 e não tenho a régua T, então resolvi fazer na A3 mesmo, mas o problema é que vai acabar ficando muito junto, e é isso que eu não quis que vocês fizessem em sala de aula, para não confundir ainda mais. Então, aqui como vocês vão poder rever, então vou fazer assim mesmo. Só prestem bem atenção na hora de fazer, para não se confundir. Bom, agora a gente pode começar a trabalhar, mesmo com a perspectiva cônica. Eu vou colocar primeiro a altura da minha edificação
nesta linha de verdadeira grandeza. Ora, se eu não tiver a minha fachada aqui do lado, eu posso colocar as medidas diretamente aqui, por exemplo. Se eu sei que tem 3,5 metros, eu vou colocar na escala que tiver a planta, eu vou colocar os 3,5 metros, certo? Com a régua T, o que eu vou fazer? É só transferir. Venho deslizando a régua T e transfiro para cá. Como eu estou sem a danada da régua T, o que eu vou fazer? Eu vou transferir a medida direto, que vai ficar mais fácil, certo? Para mim aqui. Então, coloco a altura total da edificação. É essa linha aqui que eu trouxe para cá. Essa linha aqui de cima, ok? Essa linha aqui de cima é que eu trouxe para cá. Pois essa altura total, coloquei aqui. Feito isso, eu vou usar aqui então uma lapiseira 03 primeiro. E nas linhas que nós fomos descendo, eu vou usar a lapiseira colorida. Vou pegar a régua. Espaço aqui pra gente trabalhar, não. Então, na minha altura, limite da altura, eu vou levar uma linha auxiliar para o ponto de fuga. E atenção, sempre linha auxiliar, porque a gente tem muito traço nesse desenho. Altura, ponto de fuga. Limite da altura, ponto de fuga de novo. Ok? Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Então, vamos lembrar. As linhas que estão na vertical, então, quando eu tenho a linha aqui, ó, eu tenho o vértice da parede, vértice da parede, vértice da parede, etc, etc, etc. Todas as linhas que estão de pezinho aqui, elas vão ficar de pezinho aqui, ó, em vista. Aqui eu estou vendo o topo da linha. E aqui eu vejo a linha de pé, em vista. Certo? Todas as linhas horizontais deste lado, elas vão convergir para esse ponto de fuga. Então, todos os planos paralelos a esse primeiro, que é o meu plano principal, anterior, vão convergir para esse ponto de fuga. Todas as linhas que estiverem aqui à direita nesse plano, elas vão convergir para esse ponto de fuga. Então, tudo que for paralelo a esse plano vai convergir para esse ponto de fuga. Tudo que for paralelo a esse plano vai convergir para esse ponto de fuga. É isso que eu tenho que me lembrar, entre outras coisas. Daí, então, parte de cima do limite da altura, vou levar para o ponto de fuga. Parte de baixo, vou levar para o ponto de fuga também. Pronto. Certo? Então, a gente sabe que a parede, essa parede está aqui, essa parede está aqui, mas eu não tenho ainda o limite. Onde quer caber essa parede? Então, vamos fazer isso aqui. Usar a lapiseira colorida agora. Então, o que eu vou fazer? O limite dessa parede está aqui. Então, eu vou trazer uma reta daquele limite da parede até o meu observador. Então, do limite da parede até o observador. Quando eu passo essa reta, ela vai cortar a linha de quadro em um determinado ponto. Nesse ponto, ela cortou a linha de quadro, eu vou descer uma perpendicular à minha linha de terra. Exatamente por aquele ponto. Ó, isso que eu falei, a gente não pode colocar muito na beirada do papel, que complica, sai do lugar. É bem complicado não usar régua T. Então, desço essa perpendicular. Descendo essa perpendicular, eu encontro o plano referente a essa face da parede. Vou reforçar para se enxergar melhor. Parte de cima da parede. Parte de baixo. Daí eu tenho o limite da parede lá no fundo e tenho o vértice da verdadeira grandeza aqui na frente.
Veja a soma das máximas da perspectiva cônica. O vértice que está mais próximo do observador, ele se apresenta maior do que o que está mais distante. Ok? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou primeiro trazer aquele vértice, este vértice, para o meu observador. Esse vértice para o meu observador. Ok? Onde ela cortou a linha de quadro, eu vou descer uma perpendicular. Deixa eu pegar outra régua que tem o lado retinho, para deslizar menos. Muito material aqui. Vamos lá de novo. Vocês viram que agora eu não estou pondo a régua para arrumar, eu estou colocando aqui nessa perpendicular. Eu estou posicionando o esquadro primeiro, daí justaponho a régua e deslizo. Então, no ponto que cortou a linha de quadro, eu vou descer uma perpendicular. Ok? Descer a perpendicular é o limite do meu plano referente a essa parede. Vou reforçar para você ver. Como nós falamos na sala de aula, na terça-feira e na quarta-feira da semana passada, eu vou desconsiderar o beiral, porque é um outro grau de dificuldade, um pouquinho assim. Nós vamos fazer uma coisa de cada vez. Então, nessa construção, a gente desconsidera o beiral. Depois, nós vamos fazer o beiral, vamos fazer o telhado com as águas também. Daí nós vamos complicando um pouquinho mais, né? Certo? É isso aí. Então, eu tenho agora o caixote da minha edificação. Aqui que tem a minha edificação. O que nós temos lá? Nós temos uma janela nesse plano, que é uma janela que vai ficar posicionada por aqui. Tenho uma porta e uma janela nesse outro plano, que elas vão ficar posicionadas em algum ponto por aqui. Tenho uma varanda com pilar, então o pilar está posicionado na minha linha de verdadeira grandeza, e tenho a varanda. Quer dizer, se eu tenho meu observador nessa altura, eu estou vendo o piso da minha varanda e o teto da minha varanda. Então, isso tudo eu vou ter que desenhar. Certo? Nós vamos começar desenhando os elementos que estão na parede, que é o meu plano principal. Neste e neste. E posicionando frente e lateral da varanda. Depois, a gente entra a varanda. Ok? Para eu posicionar, vamos começar com essa janela. Vamos posicionar a janela. Eu vou seguir os mesmos passos para a localização do término da parede. Venho no limite da janela. Venho no limite da janela, vou levar para o ponto do observador. Esse aqui, aquele que a gente está vendo a cabeça dele. Sempre vai levar para o observador. Levo para o observador, onde essa linha cruzou a linha de quadro, e vou descer perpendicular. Nesse caso aqui, estou demorando por conta de estar sem a régua T. Acho ótimo você perceber isso, porque daí você vai me obedecer quando eu pedir para pegar a régua T. Eu sei que ela é chatinha de usar, mas ajuda bastante e aumenta a nossa precisão no desenho. Os que fizeram nas nossas últimas aulas a perspectiva cônica já perceberam que uma linha que sai um pouquinho já não fecha. Isso pode acontecer aqui, a gente fazendo, principalmente pelas condições da minha mesa. Né? Bom, fizemos aqui. Eu sei que a janela então vai terminar nessa linha. Vamos ver onde que ela começa. Faço a mesma coisa. Início da janela, né? O vértice da janela aqui. E venho até o meu observador, onde cruzou a linha de quadro, eu vou descer a perpendicular. Certo? Minha janela vai estar
aqui. Mas eu não tenho as alturas da janela ainda. Então vamos colocar a altura antes de mais nada? Vamos entender como é que acontece a altura. Eu tenho então, a partir da minha fachada aqui do lado, trazer paralelo, prolongar a base da minha janela e a altura da minha janela, ou seja, a altura total da janela e a altura do peitoril. Estou falando com relação a esse aqui, ó, tá vendo? Com relação à fachada. Essas alturas, eu vou trazer a altura e vou marcar nessa linha de verdadeira grandeza. Então, lembrando, tudo o que diz respeito a alturas, eu vou marcar nessa linha. Como eu estou sem régua T, eu vou trazer essas alturas com o meu compasso. A altura total, porque essa janela, você concorda comigo? Olha, essa fachada é essa aqui. Então, essa janela é essa. A altura da janela, marquei na linha de verdadeira grandeza. Eu volto, vou pegar a altura do meu peitoril. Coloco na minha linha de verdadeira grandeza também. Certo? Aí, então, nós vamos levar as linhas. Veja, essa janela está posicionada neste plano. Tudo que está posicionado nesse plano e é horizontal deve convergir para esse ponto de fuga. Portanto, para eu achar essa janela, eu tenho que levar para esse ponto de fuga. Levo para esse ponto de fuga e para esse ponto de fuga. Então, aqui encontro a janela, nesse ponto aqui. Vou reforçar para você enxergar também.